No ar. Debate Transamérica. Debate Transamérica. Os fatos, as polêmicas e o que é destaque da microrregião Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Notícias, entrevistas e informação no seu rádio. Boa noite, ouvintes. Está no ar o programa Debate Transamérica, ao vivo para todas as cidades do Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Essa semana, o Debate Transamérica está fazendo uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Salinas. Estamos abrindo espaço de 1 hora para que os pretendentes se apresentem e falem de suas ideias para o município. Hoje, vamos conversar com o empresário Nivaldo Gonçalves. O empresário Nivaldo representa um conjunto de ideias que pretende oferecer opção diferente para Salinas. Muitos chamam de terceira via. Nivaldo, como surgiu a ideia de unir um grupo de pessoas para discutir a política de Salinas e, consequentemente, projetar a chamada terceira via na cidade? Nós não podemos, Alex, no momento em que já temos cerca de 5 pré-candidatos, não podemos falar em terceira via. Nós estamos nos denominando de um grupo que quer oferecer uma via alternativa. E essa ideia, ela surgiu, na verdade, há cerca de 3 anos, quando nós entendemos que precisaríamos começar um projeto de desenvolvimento para Salinas. E esse projeto de desenvolvimento, ele é diferente de um projeto de poder. Então essa terceira via, as pessoas que chamou de terceira via na época, porque não sabíamos então se haveria mais alguma candidatura. Então, até então só havia a polarização entre Zé Prates e Quinca. Da prefeito anterior, prefeito atual. E nós entendemos que Salinas, ela precisa, antes de mais nada, de um projeto de desenvolvimento. E não necessariamente um projeto de poder. E projeto de poder, via de regra, ele é centrado em pessoas. E esse grupo de pessoas que está no projeto de desenvolvimento, ele quer colocar foco no desenvolvimento de Salinas e, obviamente, da região a qual Salinas está inscrita, que é a região parte de Jequitinhonha e parte do Rio Pardo. Estamos entrevistando o empresário Nivaldo Gonçalves, pré-candidato a prefeito de Salinas pelo PMN. Nivaldo, quais são as reais intenções do PMN para Salinas? Alex, olha só. Normalmente, quando você fala em campanha ou pré-campanha, ou começa a discutir um projeto, as pessoas batem sempre na mesma tecla: saúde, segurança, educação, e fica rodando em torno dessas ideias. Esse grupo, então, pensou como expandir e tirar uma certa barreira e permitir que as pessoas da cidade de Salinas e também do município de Salinas, elas possam sonhar com algo a mais. Então a intenção do PMN, que vai representar uma coligação, se tudo der certo, as conversas forem adiante, nós queremos fazer sim o que a gente chama de obrigação. O que é fazer obrigação no nosso conceito? É cuidar da cidade, cuidar de limpeza da cidade, cuidar da saúde das pessoas, buscar inovação na saúde das pessoas, fazer calçamentos, construir UPA, UBS, que são coisas que já vêm prontas, né? Inclusive a planta vem, o dinheiro vem carimbado. Isso, no conceito do PMN e dos seus amigos, dos seus partidos coligados, isso é fazer obrigação, né? Cuidar dos interesses dos comerciantes e produtores rurais, especialmente aqueles que trabalham no mercado. Mas o PMN e a coligação do PMN, ela quer fazer alguma coisa bastante diferente, que é, além de cumprir essa obrigação, olhar de uma maneira muito positiva e muito forte para o futuro. Construir o futuro de Salinas, pensar adiante, sair do dia a dia, sair desses temas batidos que a gente cansa de ouvir nas propagandas em nível nacional, em nível estadual e em nível municipal. E por que construir o futuro, Alex? Porque nós entendemos que os filhos de Salinas, e aqui agora o Alto Rio Pardo me permita focalizar a nossa cidade. Os filhos
filhos de Salinas e da região de Salinas, eles têm o direito de sonhar, eles têm o direito de se preparar para competir em igualdade de condições com os filhos de outras grandes cidades, que é o caso de você ter uma educação de melhor qualidade, você ter opções educacionais para todos os filhos de Salinas, independente se a família tem ou não tem dinheiro, mas que eles possam ter uma educação que os permita conquistar empregos de nível melhor, fora de Salinas. Hoje, isso não é possível, porque a formação que eles têm, a formação acadêmica que eles têm e a formação adicional, que é muito precária, faz com que eles obtenham subempregos ou em Salinas ou subemprego fora de Salinas, mas Nivaldo, continua sendo subemprego. Só para te interromper um pouquinho, é justamente isso que a Amanda está falando. Ela está falando o seguinte: na sua visão, por que os jovens salinenses ainda precisam abandonar seus lares para buscar uma faculdade nos grandes centros? Essa é uma questão, e esse é um dos pontos fundamentais que esse grupo vem discutindo há mais de 3 anos, que é trazer para Salinas, além da Unimontes que está prometida, que foi uma estratégia muito bem desenvolvida e levada a cabo pela empresa Ferretti, quando ela fez uma oferta de valor para a Unimontes, e a Unimontes concordou em instalar um campus regional em Salinas, ao invés de simplesmente mais um polo e que tem apenas um curso. A ideia do nosso grupo é trazer sim opções que permitam uma formação acadêmica sólida e mais, usar dinheiro que a prefeitura tem para dar formação adicional. Porque nós queremos, Alex, que os filhos de Salinas, que hoje têm 10, 11, 12 anos, esses meninos e adolescentes, daqui a 5, 10 anos, eles serão adultos. E eles precisam ter uma boa formação e têm o direito de sonhar com bons empregos e não ter que sair de casa, não ter que abandonar seus lares para ir batalhar contra pessoas que têm formações muito melhores em outros centros, como é o caso de Montes Claros, que é um polo educacional, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, etc. Então, a gente quer que os filhos de Salinas tenham o direito de sonhar com empregos melhores e educação de melhor qualidade. Mas nessa questão da educação especificamente, não seria uma falta de força política para viabilizar a instalação dessas universidades? Porque é inadmissível a quantidade de jovens que tem em Salinas, em Itaiobeiras, em todo o Alto Rio Pardo, ficar limitado a apenas o 2º grau e esses cursos de longa distância. Você não acha que não tá no momento da região passar a pensar grande e focar no ensino superior? Não tem condições cidades do porte de Itaiobeira, Salinas, São João do Paraíso e Rio Pardo de Minas ficarem sem essa opção do curso superior. Eu concordo com o que você está falando, mas eu acho aí, sabe, Alex, a gente precisa unir os governantes da região. E aí, assim, eu entendo que o prefeito de Minas, ele precisa considerar que cada prefeito de cada lugar, ele tem o mesmo tamanho do prefeito de Salinas, porque ele é muito importante para a comunidade em que ele dirige. Então essa história de achar que você é prefeito de uma cidade maior, você é melhor ou você é diferente de um prefeito de uma cidade menor, isso faz com que a união fique desagrega. E na verdade o que a gente precisa é mostrar lá para fora. Se você chega para qualquer investidor e fala assim: olha, eu estou aqui em nome de uma cidade de 40 mil habitantes. Ora, 40 mil habitantes é um pequeno bairro de uma cidade como São Paulo. Mas é muito diferente de você juntar uma frente de prefeitos e falar: escuta, nós representamos uma região de 430 mil habitantes, que é o que tem a região, somando a região de Salinas, em torno de 180 quilômetros ao redor de Salinas, é o que temos. Nós temos uma população equivalente a Montes Claros. Por que é que a gente não conversa nesse tom? É nesse tom que a gente precisa conversar. E aí, tanto o investimento governamental quanto o investimento privado, ele vai nos olhar com outros olhos e ele vai fazer investimento. Porque hoje, com as certas facilidades que você tem do FIES e outros programas que tem, você pode trazer faculdades particulares que os financiamentos viabilizam que os filhos da nossa região estudem onde eles estão. E os pais, eles vão gastar muito menos, porque não terão que pagar hotel, pensão, ou os filhos saírem e se exporem aos riscos
que eles se expõem quando eles saem da sua cidade e da cobertura dos seus pais. Então eu acho que é uma questão de nós conversarmos e mostrarmos que nós somos uma região que tem um grande potencial. Qualquer região que tem 420, 430 mil habitantes é uma região interessante para os investidores. E essa é a tomada de consciência que nós estamos fazendo e a gente vem discutindo sobre isso. Poderíamos, dentro dessa linha de raciocínio sua, poderíamos afirmar que esses 400 mil habitantes está sem líder? Eu não sei se está sem líder, Alex, mas no momento em que você tem 27 cidades, de certa forma, cada um batalhando pelos seus interesses, pelos seus recursos, você acaba olhando para o próprio umbigo. E a nossa proposta é que, inclusive, tem um trabalho feito pelo SEBRAE, que é o projeto Líder, em que está Taiobeiras, Rio Pardo e Salinas, que é um embrião disso que nós estamos falando. Porque quando você é pequenininho, você tem aí cidades com 7, 10 mil habitantes, 20 mil, 30 mil, 40 mil habitantes, e você chega para um governador, ele vai olhar primeiro, possivelmente até por questões de interesses eleitorais, ele vai olhar para regiões que têm 70, 100, 120 mil habitantes. E aí, o que nós estamos falando e discutindo nós precisamos sair da órbita de Montes Claros e a nossa região precisa ter a órbita própria, a atração gravitacional própria, para a gente poder falar com mais autoridade, com mais força, porque quando você fala em nome de 430 mil pessoas, o sistema eleitoral brasileiro faz com que o governante nos ouça melhor, o ouvido dele vai estar mais aberto. É isso que eu penso que falta a gente mostrar que nós somos uma região grande, composta de pequenas cidades, mas somos uma região grande. E isso para aí, não só a atenção melhor, não demagógica de governos estadual e federal, mas atrair a atenção para uma região que pode inclusive dar retorno eleitoral para eles. Mas nós também queremos atrair muito investimento privado, que você não depende de vontade política para isso, basta você mostrar para os empresários de diversas áreas que nós estamos aqui próximo a um dos grandes entroncamentos e nós estamos aqui na porta do Nordeste. Isso pode ser um interesse grande para fazer investimentos. O que você aponta como o principal gargalo que impede o desenvolvimento de Salinas? Alex, é complicado e é difícil para a gente apontar um gargalo, mas eu acho que principalmente falta dessa visão que eu disse anteriormente, sabe? Quando você não tem uma visão, você não permite as pessoas sonharem com um futuro melhor. E esse futuro melhor, ele pode ser construído através de parcerias, sem polarizações, sem disputas personalistas, etc. Você amplia a visão de todo mundo. E a gente precisa acreditar assim, quando você amplia a visão grupal, a inteligência grupal, ela é sempre maior do que a inteligência individual. Então, quando você olhar a cidade com os olhos de que daqui a 10 anos, essa juventude que tem hoje 10, tem 20 anos, e que já está na graduação, alguns até saindo da graduação, nós precisamos pensar no futuro. Então, acho que a gente, e aí me desculpe se eu estou fazendo alguma crítica aos últimos governos, mas eu acho que a gente pensa pequeno, a gente pensa só nos problemas atuais. E nós precisamos ter uma dinâmica nisso aí. Sabe, Alex? Eu acho que as pessoas precisam entender que o que é chamado menino hoje de 12 anos, daqui a 10 anos ele tem 22, ele não é mais menino. Ele precisa se preparar, ele precisa sonhar, ele tem o direito de ter condições melhores para viver. Eu acho que o principal gargalo, eu não gostaria de apontar deficiências de administração de A, B ou C, mas eu acho que o principal problema é a visão míope de olhar o aqui e agora e não dar um olhar para o futuro e estabelecer projetos que o futuro seja melhor. Cuidado aqui e agora, como eu disse no início, mas principalmente estabelecer projetos. Essa questão da visão míope, Nivaldo, eu gostaria até de levantar uma bola para você, é o seguinte: você não acha que essa questão dos prefeitos, não só de Salinas e não só os prefeitos atuais, mas historicamente a gente percebe isso, você não acha que os prefeitos, eles se preocupam
com coisas muito pequenas, coisas básicas que não era nem para fazer publicidade disso, é coisa básica, ambulância. Tem prefeito que comemora a chegada de uma ambulância na cidade. Você não acha que não chegou um momento da nossa região começar a preocupar com os projetos macro? Acho, era disso mais ou menos que eu estava arranhando um pouco essa ideia. Eu acho que a gente tem que cuidar do dia a dia. A ambulância é importante? Claro que é importante, só que ambulância não é realização de projeto. E é básico, né? Isso é uma garantia. Não precisa ficar se agarrando. A administração não precisa se agarrar nessas coisinhas para fazer publicidade, gente. Eu acho que não, Alex. Mas eu gostaria de enfocar isso para um outro prisma. Quando você tem um projeto de poder e quando você quer perpetuar um poder pessoalmente ou através de sucessor, você começa a ter um processo de projeção pessoal. E aí você fala, eu consegui isso, eu consegui ambulância, eu estou construindo UPA, eu estou fazendo UBS. Isso eu não estou falando só de Salinas, isso é generalizado, infelizmente. Agora, quando você começa a falar em projeto de desenvolvimento, e nós estamos falando nesse grupo de uma coisa que pode ser novidade para algumas pessoas, nós estamos falando de uma governança corporativa no município. Governança corporativa significa você ter um grupo trabalhando em prol de uma comunidade e de uma região. Essa é a grande diferença que esse grupo, que a gente chamava de Terceira Via, e que está sendo nesse momento liderado pelo PM, essa é a visão que nós estamos colocando à disposição da sociedade salinense, sabe? E mais, a gente começar a trabalhar, veja só o que eu estou dizendo, começar a trabalhar com a garotada de 12, 13 anos, porque eles têm responsabilidade de construir o próprio futuro e não de terceirizar o futuro deles. Nem eles têm o direito de terceirizar o futuro deles, muito menos os pais deles. Não podem terceirizar o futuro deles. Eles precisam ter uma ação comunitária nessa direção. Nivaldo, a Ângela, ela não colocou o sobrenome aqui, só se identificou como Ângela. Ela fala o seguinte: Salinas tem muito sol, tem água e tem muitas terras. E mesmo assim, por que prevalece no município o subemprego? Primeiro é o seguinte, Alex, eu acho que a nossa região, e aí eu vou pegar essa pergunta da Ângela, agradecer pela pergunta, pelo interesse, mas eu vou pegar essa pergunta e, se me permite, eu queria expandir. Ela é do bairro São Fidélis. Ok, Ângela. Eu queria, inclusive, expandir um pouco mais. Salinas e a região, eu colocaria aí também Itaelbeiras, o Alto Rio Pardo, tem muitos atrativos turísticos que não são divulgados e, portanto, não são conhecidos. Um dos pontos que nós queremos desenvolver bastante a partir de Salinas, e é onde a gente quer começar esse trabalho, é exatamente a indústria do turismo. Trazer pessoas para a região, e essas pessoas elas trazem dinheiro e elas trazem outros tipos de emprego. Então, quando a gente fala, Salinas tem água, tem sol, tem isso, ok, mas não tem investimento, não tem um processo de alavancagem dos nossos produtores rurais, da nossa zona rural. Eu vou responder um pouco o que a Ângela perguntou, fazendo algumas questões. Por que a nossa região não tem, por exemplo, pousadas rurais? Para receber o turista, e esse turista, ele gera empregos, ele gera emprego na cadeia produtiva. Por que nós não temos isso se a gente tem tantas riquezas? Não é? Então, pousadas rurais traz o turista que vai lá, que vai comer o frango caipira, que vai comprar o queijo, vai comprar o requeijão, vai pescar, vai comprar a carne de sol. Você movimenta toda uma cadeia produtiva. Por que a gente não traz o dinheiro que tem disponível no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Ministério da Agricultura, na Secretaria da Agricultura, para incentivar as pequenas propriedades rurais, para que elas produzam frutas, legumes, verduras, etc. Nós instalamos um projeto piloto a 7 quilômetros de Salinas, onde nós conseguimos um dinheiro do CNPq e um projeto piloto que muda a realidade de pequenos produtores, diferentemente desses Pronaf de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, que são importantes na sua dimensão, mas não muda a realidade. E esse projeto piloto a gente prevê fazer um investimento e habilitar essas pequenas propriedades a ter água.
através de poços artesianos, barragens e caixas, e mais 3 hectares já com irrigação implantada. Porque é inconcebível que nós tenhamos que comprar banana que sai da Jaíba, que vai passear em Belo Horizonte e volta para Salinas, não é? E assim como outras frutas, a gente fica comprando laranja meio semi-industrializada quando deveríamos produzir isso aqui. Então, Ângela, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem condições de fazer isso. E tem condições de fazer investimento para isso. O dinheiro existe, só que ele precisa ser buscado e bem empregado nas nossas comunidades. Ok, Nivaldo, Edna Sarmento, ela está perguntando o seguinte: já que a gente está vivendo numa crise econômica em todo o Brasil, qual que seria a sua visão para conviver num município com tantos cortes de repasses? O que você usaria de estratégia para o crescimento econômico? Primeiro, dar um abraço na minha vereadora Edna Sarmento. Edna, é um prazer receber uma pergunta de você. Edna, eu acho assim, no momento em que a gente vive de repasses, você fica sujeito a variações do PIB. E quando o governo federal ele faz umas gracinhas, como fez recentemente, de fazer desoneração fiscal para a indústria automobilística, ele libera o IPI. O IPI é um componente muito importante no FPM. Então, na verdade, ele faz uma concessão de IPI para as grandes indústrias, e quem paga é o município. Reflete na ponta, né? Reflete na ponta. Eu acho, Edna, que sinceramente a gente deve depender de governo. Uma cidade do porte de Salinas, que pode ter uma autonomia financeira, buscando o dinheiro que ela tem direito de buscar na própria comunidade, nós precisamos ter uma estratégia de investimento de empresários que estão ávidos por bons locais para investimento. E esses empresários, ao fazerem investimento, eles geram emprego. Gerando emprego gera renda, renda gera consumo, consumo gera imposto. Então você tem um círculo aí, um ciclo de bonança que você faz. Claro que o dinheiro do Estado ele ainda é muito importante, mas nós não podemos nos contentar em ficar vivendo de repasses e, pior, às vezes gastando mal esses parcos de dinheiro do repasse. Falar em dinheiro da administração pública, essa é a pergunta da Juliana. Juliana, ela é do bairro Raquel. Ela está perguntando o seguinte: como que seria uma administração pública eficiente, já que hoje Salinas convive com atrasos de salários dos fornecedores? A administração pública eficiente, na minha concepção, Juliana, aliás, você deve ser minha vizinha, eu estou no bairro Panorama, você deve ser da minha vizinha. A eficiência na administração, não só administração pública, em qualquer administração, pressupõe que você tenha dinheiro para os gastos que você pode fazer, ou que você deve fazer. E você deve, então, priorizar o seu dinheiro para aquilo que é mais importante para a atividade comum que você administra. Eu sei que Salinas tem um quadro de funcionários públicos efetivos bastante competente. Talvez a gente não precise ter tantas pessoas fazendo em duplicidade o que o funcionário público faz. E esse dinheiro que é gasto em duplicidade, ele pode ser gasto de uma maneira mais eficiente para retorno da comunidade. Porque hoje a gente vê que mais de 90% da população, não só de Salinas, mas de outras cidades também, acabam vivendo das sobras do repasse, que é o que tem para eles. Se não tem dinheiro para construir UPA, UBS, etc., a administração municipal gasta o repasse que tem, ela acaba não tendo capacidade de investimento. Acho que esse é um bom ponto para a gente discutir de uma maneira forte, de ter uma eficiência, e eficiência pressupõe você fazer um regime para cortar a boa quantidade de gordura que hoje a gente percebe que tem. E aí, a gente entregar. Eu estou falando a gente, não é o prefeito, não é um personalismo. A gente é o grupo que estiver liderando esse processo, fazer um processo de devolução para a sociedade de uma maneira seletiva e prioritária, deixando que a comunidade escolha as suas prioridades. O ouvinte Renan Melo, ele está perguntando o seguinte:
O que você pretende para conviver com os conchavos políticos que é tão natural em Salinas? Renan, primeiro que, pelo meu perfil, e as pessoas que me conhecem mais de perto sabem disso, eu tenho muita dificuldade de conviver com os que você chama de conchavo, e eu estou entendendo essa linguagem sua como sendo uma palavra um tanto quanto pejorativa. Eu tenho muita dificuldade de conviver com isso. E diria para você que, se porventura eu vier a liderar um grupo, e aí liderar não é ser o manda-chuva, liderar essas coisas, se a gente não conseguir acabar, a gente vai conseguir reduzir substancialmente até para atender aquilo que eu acabei de falar no outro bloco ainda há pouco. E aí, Renan, uma das coisas que o grupo se pensa é em fazer uma gestão bastante focada e baseada em princípios cristãos. E o princípio cristão, ele pressupõe honestidade, ele pressupõe respeito às pessoas e as suas diferenças. O princípio cristão, ele pressupõe tolerância, ele pressupõe humildade, ele pressupõe tratamento igualitário. Então, essa história de conchavo que você está dizendo é usar o dinheiro que é chamado público, que na verdade não é público, ele é privado, administrado publicamente, usar conchavo para beneficiar poucas pessoas e elas se locupletarem dele, eu posso te assegurar que não conte comigo para esse tipo de coisa. Como combater, ou se o PMN tem um projeto para combater, os loteamentos irregulares em Salinas, que transformam a cidade num caos, tanto na questão da infraestrutura, como na questão do esgoto sanitário. Às vezes muitos bairros lá estão sem água e sem energia. Marildo, obrigado pela sua pergunta. Essa questão de combater loteamentos desestruturados é muito simples, viu, Marildo? Não tem nenhuma dificuldade nisso, basta fazer cumprir a lei. Porque qualquer loteamento, ele depende de uma aprovação da Prefeitura Municipal. Se ela fizer cumprir a lei, todo loteamento ele deveria ter rede de água, rede de esgoto, instalação elétrica, calçamento, ele deveria ter rede de águas pluviais. Então, se não tiver essas condições mínimas, esses loteamentos, na minha visão, ele não deve, não pode ser aprovado. É simples assim. O Anderson Santos, ele está perguntando o seguinte: tem como melhorar a saúde de Salinas? Porque vários prefeitos já passaram lá, fizeram a promessa e a saúde está cada vez pior. Inclusive, segundo as palavras dele aqui, até quando uma pessoa quebra um dedo tem que ir para Taiobeiras. Oi, Anderson, olha, eu tenho acompanhado essa história de saúde em Salinas e também, de certa forma, em outros locais. É verdade, quebra um dedo, e eu sou testemunha disso, porque eu fui atropelado e fui removido para Taiobeiras também, há cerca de 4 anos e pouco. Você sentiu na pele? Senti, literalmente, senti nos ossos. Então, assim, o problema da saúde, Anderson, ele tem várias facetas. Eu tenho ouvido que Salinas, por exemplo, gasta entre 12 e 13 pontos percentuais acima do limite mínimo previsto pela lei. E, entretanto, você vai ao hospital, ele está sempre sobrecarregado. Tem uma série de histórias disso que a gente precisa entender, desvendar. Uma dessas histórias é com relação a ser uma sede para atender os chamados consórcios. Esses consórcios, tudo que a gente ouve é que esses consórcios eles geram muito mais despesa do que as prefeituras consorciadas pagam. E esse é um problema para polos como Salinas, como polo como Taiobeiras, tá certo? Quando a gente olha, faz uma comparação, a gente percebe que Taiobeiras, por exemplo, está se organizando melhor nessa área. É uma cidade que já tem um UTI, eu fiquei, entre aspas, hospedado lá 2 dias, e pôde ganhar um centro de especialidades médicas, etc. Então, na minha visão, essa questão de saúde é gestão técnica e uma boa gestão financeira dos recursos. E revisar eventuais acordos de consórcios que não estão permitindo você oferecer para a comunidade local uma saúde de melhor qualidade, com uma presteza melhor. Mas todo mundo que está fora
olha para dentro e fica falando que é uma questão de gestão. É preciso a gente entender isso melhor. E para entender melhor, carece de um bom diagnóstico, coisa que eu ainda não vi sendo feita adequadamente na nossa cidade. O Marcos Silva, é isso mesmo, Marcos Silva, ele está perguntando o seguinte: você se colocou como pré-candidato se alguém convida você para ser vice? Não, na verdade eu não me coloquei como pré-candidato, não. E também eu não tenho nenhum problema em ser vice de alguém, desde que esse alguém esteja em condições de tocar o projeto que nós estamos falando. Então, quando eu vou até confidenciar uma coisa que Alex me falou quando ele fez o convite. Ele falou, está meio confuso, às vezes aparece o seu nome, às vezes aparece o nome de Natalício, às vezes aparece o nome de Reginaldo. Eu disse, a minha resposta para Alex é o seguinte: no nosso bloco, no nosso grupo, não tem pré-definição de nomes, porque o nome que foi escolhido para representar o grupo, ele deve exercer uma função de liderança. E o vice também vai exercer uma função de liderança. Ele vai ganhar o salário, que eu não sei quanto é, mas ele vai ganhar o salário, mas com a condição de trabalhar, porque ele vai ter uma função executiva. Então essa questão de ser candidato ou vice, para mim não faz diferença. Ou nem mesmo ser candidato, não há nenhum projeto de poder nessa história. O que a gente quer é levar em conta e levar em frente um projeto de desenvolvimento para a nossa cidade. Agora, ser vice por ser vice, simplesmente para ganhar a eleição, pode ter certeza de que eu não tenho essa pretensão, não. Robson Santos, do bairro Industrial. Você é a favor ou contra o impeachment de Dilma? Ô Robson, isso aí são 3 cascas de banana na minha frente, né, Robson? Vamos falar sério. Na verdade é o seguinte, o que estamos assistindo, na minha visão, e ela pode obviamente ter uma boa margem de erro, na minha visão o que nós estamos assistindo de novo é um grande jogo de poder. Porque se você olhar Dilma, Temer e Cunha, eles são gêmeos siameses, tá certo? Então quando eles se elegeram na coligação PT-PMDB, eles defenderam basicamente a mesma coisa. Então o temor que eu tenho é que, saindo Dilma, a gente vai ter mais ou menos a mesma coisa com um outro nome na frente. Então eu não tenho convicção se há o chamado crime de responsabilidade. Aparentemente há. E havendo crime de responsabilidade, eu sou favorável que se cumpra a lei, que se cumpra a Constituição. E aí, para mim, não faz diferença se é Cassadil, Temer ou quem for. O dirigente que estiver à frente e cometer qualquer crime de responsabilidade, ele deve ser apeado do poder, dentre outras coisas, para que o brasileiro saiba que a justiça tem que funcionar para todo mundo. E felizmente está começando. Saulo Ornelas, que ele é de Salinas e está morando em Janaúba, está nos ouvindo pelo site transamerica107.com.br. Ele pergunta o seguinte: a gestão atual prometeu incentivar o esporte na cidade, algo que notadamente não aconteceu. Você tem algum projeto para o esporte de Salinas? Saulo, boa noite para você. Você está numa região, Saulo, que está na frente nossa aqui. Eu infelizmente tenho que reconhecer. A região de Janaúba, eles têm um projeto de desenvolvimento que vem sendo implantado lá, pelo que me consta, há mais de 10 anos. E eles já estão começando a colher frutos, inclusive com aquilo que eu falei no início da minha conversa com vocês, que é ter empregos em maior quantidade e de melhor qualidade. Assim como eles já têm possibilidade lá dos filhos daquela região de Janaúba, Jaíba, Porteirinha, Nova Porteirinha, de se formarem bem lá e serem competitivos. Com relação ao esporte, sim, temos projeto. Eu sou provavelmente um pouco mais velho que você, já que eu passei dos 60, e eu sou da época que Salinas praticava muito esporte. Nós tínhamos, inclusive, Saulo, o que a gente chamava de Olimpíadas da região, onde havia uma disputa muito grande de várias modalidades esportivas. E eu posso me lembrar delas com muito gosto, e se Sérgio Rodrigues estiver me ouvindo e Jomar, eles vão se lembrar disso e provavelmente com os olhos marejados de lágrimas. Que a gente praticava muito futebol de salão,
nós praticávamos muito futebol lá no Darcy Freire, nós praticávamos muito voleibol, nós praticávamos muito corrida de velocidade, corrida de resistência, várias modalidades de salto, que as Olimpíadas estão aí. E aí sim, nós queremos incentivar, viu, Alex, já fica aqui um desafio para em 2017, o campeonato de futebol de campo, ele ser um campeonato regional, mas primeiro, o campeonato regional, ele vai ser só da disputa das seleções dos times que ganharem localmente. Então fica um desafio já para nós colocarmos um campeonato. Salinas faz um campeonato lá, vocês fazem aqui, assim como a outra região, e nós vamos disputar um campeonato da região no futebol. Agora, nós queremos incentivar outras coisas, esportes lúdicos. Por exemplo, campeonato de peteca, né? Coisas extremamente baratas de você implantar isso, e barato e saudável. Nós queremos expandir aquela boa ideia da zumba que hoje é feito, que não é um esporte, mas cuida da saúde das pessoas. Nós queremos incentivar disputas de voleibol, primeiro nos colégios. Para quem sabe, daqui a algum tempo, nós temos filhos de Salinas, como tivemos no passado, disputando Olimpíadas, ou os jogos municipais, etc. Os jogos estaduais e coisas desse tipo. Nós queremos incentivar nas escolas brincadeira de antigamente. Por que é que nós não temos campeonato de peteca, de queimada, que antigamente se disseram? Isso tudo gera um envolvimento da juventude. E nós queremos sim expandir isso, e vai ter incentivo e vai ter campeonato dessas coisas. Dentro desse projeto de desenvolvimento, como você pretende desenvolver esse projeto sem uma base aliada e principalmente sem o apoio governamental? Essa questão da estrutura partidária, obviamente que você tem eleição de vereadores dos partidos que estão coligando com você, mas você vai ter muitos vereadores bons que são eleitos de outras coligações, de outros partidos. E esses bons vereadores, nós queremos tê-los conosco. Não nessa história de toma lá da cá. Nós queremos tê-los conosco para apoiar esse projeto. Porque se o grupo for eleito, nós queremos ser eleito pelo projeto. E aí nós queremos que todas as pessoas boas de Salinas, independente da cor partidária, que ela nos apoie. Com relação ao apoio governamental, o governo do estado e o governo federal, ele não tem obrigação com o prefeito de Salinas, ele tem obrigação com a população de Salinas. E o prefeito, quando ele fala com o governante, ele não fala em nome dele ou em nome do partido dele, ele fala em nome da comunidade que ele representa. E portanto ele tem que ser ouvido, respeitado e mais, ele tem que ser atendido. Sem contar que a lei obriga os governantes, tanto estaduais quanto federais, a fazer repasses obrigatórios. Esses repasses eles não podem simplesmente sonegar. Podem fazer uma ou outra transferência de um ou outro convênio ou alguma emenda parlamentar que eles não queiram, porque o prefeito é do contra. Mas isso nós vamos ter que negociar, e eles não têm outra alternativa. Se eles têm interesse nos votos da região, eles têm que conversar com o grupo que estiver liderando a região. É simples assim. E esses caras sabem muito bem como é que essa banda toca, viu, Antônio? Divaldo, qual a avaliação que você faz da administração de Quinca? Alex, um dos princípios do nosso grupo é não partidarizar ou não fazer críticas a pessoas, à gestão atual. O nosso grupo, ele quer olhar o que há de deficiência, fazer um diagnóstico, inclusive porque é que essa administração não está conseguindo entregar aquilo que prometeu. Fazer um diagnóstico disso. Como eu venho de uma área privada e eu nunca fui candidato a nada, embora seja uma família de políticos, eu nunca fui candidato a nada, eu tenho uma visão empresarial em que antes de você criticar alguma coisa, você faz um diagnóstico do que está acontecendo. As notícias que nós temos é que Quinca tem encontrado muitas dificuldades para colocar em prática aquilo que ele sempre desejou. E vamos entender que ele é um prefeito que chegou lá, acho que depois de 3 pleitos, tá certo?
e certamente ele chegou com muita vontade, com muita disposição para fazer as coisas. Obviamente que ele deve ter encontrado muitos obstáculos e que está tendo dificuldade de superar isso. Agora, temos que reconhecer também que ele tem conseguido fazer algumas coisas, né? As coisas tradicionais de construção de UPA, de UBS, né? Ele está fazendo uma boa reforma no mercado municipal, que era uma coisa que as pessoas ansiavam em Salinas. Então você pode fazer críticas, mas a gente precisa aprender também a entender e respeitar as dificuldades que as pessoas encontram. Como eu não faço parte do governo dele, eu não sei quais são as dificuldades internas que ele está encontrando, seja no âmbito da administração do executivo, seja no âmbito do legislativo municipal. Como encontrar bons funcionários públicos, bons servidores motivados, se a prefeitura paga tão mal? Bom, eu não tenho a informação. A partir do momento, Alex, vamos de novo olhar um pouco a minha experiência empresarial, que já remonta aí cerca de 40 anos. Se a pessoa ganha mal e continua fazendo o que ela está fazendo e não procura uma outra alternativa, ela de certa forma está acomodada. Nós precisamos entender esse processo mental. Agora, se você tem pessoas qualificadas, eu acredito que tem pessoas qualificadas, e essas pessoas são desafiadas a dar uma participação mais efetiva, você pode implantar um processo de meritocracia, em que você reconhece os esforços e as contribuições adicionais. E isso é possível em qualquer ambiente, seja num ambiente público ou seja num ambiente privado. Ganhar por produtividade? Não é exatamente ganhar por produtividade, mas ter um processo de reconhecimento e recompensa. E esse processo de reconhecimento, ele não necessariamente ele precisa ser em dinheiro, mas reconhecer a competência que a pessoa tem e, às vezes, simplesmente reconhecê-la publicamente e dar um tapinha nas costas, dar um abraço, um reconhecimento e tirar a pessoa, porque a gente tem notícias de que, às vezes, você tem um funcionário público efetivo, muito bem qualificado, e ele recebe, vamos falar isso fora daqui, no ambiente estadual, no ambiente federal, eu conheço bastante lá em Brasília, pessoas altamente qualificadas que recebem um chefe de gabinete, um ministro, altamente incompetente para gerenciá-lo. Isso é altamente desmotivador. Então eu entendo que a gente precisa identificar os talentos, quais são os talentos, onde eles estão e como é que eles podem contribuir mais. E fazer um processo, sim, de reconhecimento, recompensa, e aí desenvolver, junto com os sindicatos, associações, um processo de meritocracia, de você reconhecer contribuições adicionais. Ok, termina aqui mais um debate Transamérica, são 18 horas e 57 minutos. Hoje nós sabatinamos o empresário Nivaldo Gonçalves, pré-candidato a prefeito de Salinas pelo PMN. Bom, Alex, antes de mais nada eu quero renovar o agradecimento à Transamérica por abrir esse espaço para nós, né? É claro que uma hora a gente acaba tendo que abordar de uma maneira extremamente superficial aquelas ideias do grupo que eu represento. O que eu quero dizer para a comunidade de Salinas, tanto a comunidade rural quanto urbana, é que esse é um projeto de desenvolvimento que ele vai ser liderado pelo prefeito, porém ele vai ser tocado no que nós chamamos de governança corporativa, em que os secretários executivos eles terão autonomia, eles terão metas, eles terão orçamentos para cumprir. E eles terão autonomia para dar respostas à sociedade. Nós pensamos também nos chamados secretários regionais, em que a cidade vai ser dividida entre 3 ou 4 áreas, e a área rural vai ser dividida provavelmente em 2 áreas, e esses secretários regionais vão residir lá. E eles estarão em contato direto com a comunidade para estabelecer as prioridades e atender as demandas imediatas. Então, a comunidade ela vai ter uma resposta rápida. Nós precisamos reduzir esse excessivo centralismo que tem na figura do prefeito. O prefeito ele precisa ser um líder, mas ele precisa, antes de mais nada, ser uma pessoa para negociar fora de Salinas e buscar os recursos que a cidade tanto precisa. Eu queria só lembrar uma última coisa, Alex, que, de novo, o princípio que guia esse grupo são os princípios cristãos. E eu queria lembrar, e só para fechar, ontem eu vi Tibucim falando muito, primeiro que ele mentiu, falou que era bom de bola.
Isso é conversa. Eu joguei com ele. Até hoje ele fala isso. E segundo, falar do Rio Salinas, que a gente precisa respeitar aquele Rio Salinas, fazer um processo de recuperação dele e, através dele, um processo de perenização de outros rios que desembocam nele. Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos e continue curtindo a programação da